Em um passado distante, onde o bem e o mal se chocaram em batalhas celestiais, uma figura se destacou. Seu poder era inigualável, sua missão, divina. Mas quem foi essa entidade e qual é sua verdadeira identidade? Olá, viajantes da história! Nas trilhas misteriosas da divindade, desvendaremos a verdade sobre o arcanjo Miguel. Ele é a pessoa certa em uma briga com demônios? E por que ele ficou tão famoso no universo cristão e no livro do Apocalipse? Ficou curioso? Antes, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O início celestial. Antes da humanidade dar seus primeiros passos, antes mesmo das estrelas cintilarem no vasto céu, o cosmos vibrava com energias misteriosas. O céu, não como o conhecemos, mas como o reino espiritual, era um epicentro de atividades. Em meio ao divino resplendor, um anjo destacava-se entre seus pares. Miguel, cujo nome reverbera através de épocas e culturas, estava destinado a desempenhar um papel crucial no tapeçar do destino cósmico. Mas o que teria desencadeado esse drama celestial, levando a um conflito de proporções épicas? O cenário estava pronto para um dos confrontos mais antigos e intensos da história espiritual. A etimologia do nome Miguel pergunta: quem é como Deus? E essa interrogação não é apenas uma questão linguística, mas também uma declaração de sua posição celestial. Nas escrituras de várias tradições, Miguel é pintado como um protetor valente, a vanguarda contra as trevas e o mal. Ele não era apenas um soldado entre muitos, mas o líder, o general das hordas celestiais. As escrituras cristãs, em particular, mostram-no empunhando a espada da justiça, defendendo os céus e a humanidade de ameaças espirituais. Sua coragem e devoção inabaláveis ao Criador e à ordem divina fazem dele uma figura lendária no reino dos anjos. Em Apocalipse 12, ele lidera os anjos do céu em batalha contra o dragão, uma representação de Satanás. Esta descrição reforça o papel de Miguel como o principal guerreiro celestial, aquele que lidera as forças do bem contra as potências das trevas. Poderes celestiais. Mas quem é Miguel além de guerreiro e líder? Em muitas tradições, ele não é apenas um soldado ou general como já mencionado anteriormente, mas uma força multifacetada do divino. Acredita-se que Miguel possua habilidades de purificação, capaz de limpar almas das máculas do pecado e da negatividade. Além disso, muitos o veem como um guia espiritual, ajudando as almas a navegar pelos caminhos tortuosos da vida e da morte. Ele é invocado em momentos de perigo, não apenas por sua força, mas por sua sabedoria e compreensão profundas das complexidades humanas. No entanto, talvez o maior de seus poderes seja sua capacidade de inspirar esperança, lembrando a todos da presença constante e protetora do divino em nossas vidas. No coração de muitas narrativas religiosas está a contenda épica entre o bem e o mal. E em meio a essa batalha eterna, um momento se destaca de forma notável: a rebelião de Lúcifer. Lúcifer, antes um dos anjos mais amados, caiu em desgraça ao desafiar a vontade divina. Seu orgulho e desejo de igualar-se a Deus levaram-no a um caminho de rebelião. Mas em sua trajetória, ele encontrou um oponente à altura: Miguel. Empunhando sua espada flamejante, o arcanjo Miguel enfrentou Lúcifer em uma batalha que reverberou através dos reinos celestiais. Era mais do que um conflito de força. Era uma disputa de ideologias, de luz contra trevas. E no final, foi Miguel, com sua determinação inabalável e fé no propósito divino, quem conseguiu expulsar Lúcifer do céu, condenando-o a se tornar Satanás, o eterno adversário da humanidade. Jesus e Miguel. A relação entre Miguel e Jesus Cristo é sem dúvida uma das questões teológicas mais intrigantes e debatidas. Muitas interpretações se levantaram ao longo dos séculos, cada uma tentando conectar ou distinguir as duas figuras. Em algumas tradições adventistas, por exemplo, acredita-se que Miguel seja outro nome para Jesus antes de sua encarnação terrena. Argumenta-se que ambos têm a função de salvador e protetor e compartilham uma natureza única no plano celestial.
Por outro lado, muitos teólogos cristãos argumentam que Jesus e Miguel são entidades distintas, com Jesus sendo a encarnação do Filho de Deus e Miguel sendo seu principal arcanjo. Enquanto as águas dessas discussões permanecem turvas, o que é inegável é o impacto e a influência que ambas as figuras tiveram em inúmeras vidas ao longo da história. A imagem de um anjo guerreiro, com asas deslumbrantes, armadura resplandecente e uma espada que brilha com uma luz etérea, tem sido uma inspiração para artistas através dos tempos. Desde os magníficos afrescos de igrejas antigas na Europa até as intrincadas esculturas em locais sagrados pelo mundo, Miguel foi imortalizado de inúmeras formas. Durante o Renascimento, artistas como Rafael retrataram Miguel em sua batalha contra Satanás, mostrando não apenas sua força, mas também sua graça e dignidade. Cidades, especialmente após o século IV, como Roma, têm igrejas e monumentos em honra ao arcanjo, sendo a Basílica de São Miguel um exemplo notável. Além disso, festivais e celebrações em várias partes do mundo são realizados em sua honra, mostrando a influência contínua e o fascínio que este arcanjo detém sobre a humanidade. A presença universal de Miguel. O arcanjo Miguel não é uma figura exclusiva do cristianismo. De fato, sua presença transcende fronteiras religiosas e culturais. No Islã, por exemplo, ele é conhecido como Micail e é um dos 4 arcanjos principais, sendo associado frequentemente à providência divina e à sustentação da vida na terra. Na tradição judaica, ele é visto como o protetor de Israel, um intercessor diante de Deus em favor do povo escolhido. No zoroastrismo, uma religião antiga da Pérsia, uma figura similar chamada Mitra possui características que lembram as de Miguel. Esta presença quase universal levanta questões. Por que essa figura ressoa tão profundamente em diferentes tradições? Qual é o núcleo dessa entidade que parece conectar culturas e crenças tão variadas? Ao longo da história, muitos lugares foram consagrados a Miguel, refletindo sua influência duradoura no coração dos fiéis. Mont Saint-Michel, na França, um mosteiro medieval majestoso, é um testemunho da admiração e respeito pelo arcanjo. Em lugares como o México, a figura de Miguel é celebrada e invocada em festivais vibrantes, onde a música, a dança e as cores brilhantes capturam sua essência guerreira e protetora. Em muitas culturas, o 29 de setembro é celebrado como o Dia de São Miguel, um dia para honrar e agradecer por sua proteção contínua e sua batalha eterna contra as forças do mal. Nem todos os retratos de Miguel foram consistentes ou incontestáveis. Ao longo dos séculos, diversas interpretações e controvérsias surgiram em torno dele. A ideia de um anjo tão poderoso levantou questões. Ele poderia, de alguma forma, ofuscar a importância de Cristo na teologia cristã? Alguns debateram se sua devoção era meramente uma continuação das antigas tradições pagãs, adaptadas ao cristianismo. Mas, apesar desses debates, a figura de Miguel permaneceu firme e inabalável, servindo como um lembrete da luta contínua entre o bem e o mal e do poder do divino para triunfar sobre as trevas. Disputa pelo corpo de Moisés. A narrativa da disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés é, sem dúvida, uma das histórias mais enigmáticas associadas ao arcanjo. Encontrada na Epístola de Judas, um dos menores livros do Novo Testamento, a referência é breve, mas cheia de implicações teológicas. O trecho diz: Quando Miguel, o arcanjo, discutindo com o diabo, disputava o corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas usaria esse exemplo para ilustrar a blasfêmia dos falsos mestres que, ao contrário de Miguel, não hesitam em falar mal das autoridades celestiais. Então, por que exatamente haveria uma disputa pelo corpo de Moisés? Embora o texto não entre em detalhes, a importância de Moisés no Antigo Testamento como líder e libertador do povo de Israel dá uma pista. Seu corpo poderia ser considerado um tesouro espiritual, um testemunho da aliança entre Deus e seu povo. Uma possibilidade é que o diabo, sempre em busca de desviar e perturbar os planos de Deus, quisesse impedir o devido descanso ou honra ao corpo de Moisés. Outra interpretação se baseia em tradições judaicas. Algumas fontes sugerem que Satanás queria que o corpo de Moisés fosse exposto, levando o povo de Israel a idolatrá-lo, desviando-os assim da verdadeira adoração a Deus. Seja qual for o motivo, o que fica claro é a postura de Miguel.
Mesmo em disputa com o diabo, ele se comporta com reverência e submissão à vontade e autoridade de Deus. Este episódio, embora curto, revela muito sobre a natureza do mal e sua persistente tentativa de perturbar os planos de Deus. Ao mesmo tempo, destaca a honra, a humildade e a fidelidade de Miguel, características que o consolidam como um dos principais seres celestiais na tradição judaico-cristã. Os símbolos de Miguel e aparições. As representações do arcanjo Miguel são frequentemente ricas em simbolismos que transmitem sua essência e poder. A espada flamejante, frequentemente em sua mão direita, é um indicativo da justiça divina, bem como da luta contra as forças malignas. Já as balanças que, por vezes, ele segura, simbolizam o julgamento das almas. Em muitas representações, ele é visto pisando ou derrotando um demônio ou dragão, um claro símbolo de sua vitória sobre o mal. Esses símbolos não são meros adornos, mas uma linguagem visual que comunica instantaneamente a missão e o poder deste arcanjo. Em tempos modernos, muitos afirmam ter experienciado encontros ou ter recebido mensagens do arcanjo Miguel. Ele é frequentemente invocado em orações por proteção e força, e há inúmeros relatos de pessoas que acreditam ter sido salvas de situações perigosas graças à sua intervenção. Essas experiências contemporâneas, muitas vezes compartilhadas em livros ou grupos de discussão, adicionam uma nova dimensão à sua lenda, tornando-o não apenas uma figura histórica ou bíblica, mas uma entidade viva e ativa na vida de muitos. A influência do arcanjo Miguel não se limita às tradições abraâmicas. Em várias culturas ao redor do mundo, existem entidades ou deidades que possuem características e missões semelhantes às de Miguel. Seja servindo como protetores, guerreiros celestiais ou como juízes das almas, essas figuras reforçam a ideia de que a necessidade de proteção e justiça é uma constante universal. A existência desses paralelos destaca o profundo impacto e a relevância contínua do arcanjo Miguel em diferentes tradições e culturas ao longo dos tempos. Nossa viagem pelas múltiplas facetas do arcanjo Miguel revela não apenas a grandeza de um ser divino, mas também o anseio humano por proteção, justiça e esperança. Ele permanece através dos tempos como um farol de luz nos momentos mais sombrios. O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário. Calma que ainda não acabou. Selecionamos um vídeo surpresa para você e espero que você goste. Prepare-se porque ele já vai começar. A Antártica é um local sombrio, frio e muito misterioso, onde a imaginação popular cria diversas histórias e lendas que deixam qualquer um de cabelo em pé. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos te contar sobre os anjos caídos mencionados no livro apócrifo de Enoque e se tem alguma ligação com esse continente gelado. Vistam seus casacos, já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O livro de Enoque. O livro de Enoque é um texto antigo que se pensava estar perdido há séculos. Não faz parte das escrituras bíblicas, pois não é oficialmente reconhecido pelo judaísmo ou cristianismo. Esse texto antigo foi descoberto no século XVIII pelo explorador James Bruce, mas fazia parte de seitas menores de cristãos etíopes e judeus desde pelo menos cerca de 160 a.C. O livro de Enoque é um texto longo, chegando a 5 volumes e 108 capítulos. Ele contém referências a anjos, gigantes e alguns outros seres sobrenaturais. Ninguém sabe ao certo porque não faz parte dos cânones do Antigo ou Novo Testamento, mas era popular entre os povos antigos e há algumas referências aos seres que o Enoque descreve na Bíblia do rei Jaime. No livro de Enoque, 200 anjos caíram em desgraça. Um livro de 7ª geração, depois do bisavô de Adão e Noé, revela como os anjos caídos, conhecidos como vigilantes, desceram dos céus cheios de luxúria por mulheres mortais e em rebelião contra Deus. Enquanto ainda estavam no céu, os vigilantes receberam a tarefa de ficar de olho na raça humana. Eles deveriam relatar a Deus a respeito do progresso da humanidade. Mas eles foram informados para nunca intervir na evolução natural estabelecida pelo Criador. Apesar disso, os vigilantes foram levados pela beleza da humanidade e desceram do céu, cheios de desejo pelas mulheres mortais e uma necessidade de escolher esposas entre os filhos dos homens e gerar filhos.
200 anjos vieram à Terra em busca de prazer carnal. Assim que os vigilantes chegaram, eles continuaram a ignorar o decreto de Deus e, em vez disso, ensinaram aos humanos muitas coisas, incluindo como forjar armas e joias. Por fim, eles receberam a ira de Deus por ignorar sua palavra. Os vigilantes geraram os Néfilis. Os vigilantes desembarcaram no Monte Hermon, na fronteira entre o Líbano e a Síria. Na Bíblia do Rei Jaime, Gênesis 6:1-5, pode descrever como os vigilantes cruzavam com humanos para criar uma nova raça de gigantes. Quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e as filhas deles nasceram, os filhos de Deus viram que elas eram belas e tomaram como esposas de todas as que escolheram. Quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens e geraram filhos, os mesmos se tornaram os poderosos da antiguidade, os homens de fama. Esses híbridos, meio humanos, meio anjos, são chamados de Néfilis no livro de Enoque, e eles cresceram e se tornaram gigantes de até 4 metros de altura. Práticas aprendidas pela humanidade os levaram à destruição. Os Nefilim, junto com os vigilantes, ensinaram a raça humana sobre as práticas pagãs e outras habilidades que, simultaneamente, avançaram a civilização e corromperam a humanidade. Como o livro de Enoque explica, desses ensinamentos surgiram muita impiedade, eles cometeram fornicação, foram desencaminhados e se tornaram corruptos em todos os seus caminhos. Azazel, o líder dos vigilantes, ensinou os homens a fazerem ferramentas para a guerra e as mulheres a se tornarem mais atraentes com joias e cosméticos. Shem-Asa ensinou feitiços mágicos. Armarus ensinou o banimento desses feitiços. O anjo Baraquial ensinou astrologia. Cocabiel deu aos humanos conhecimentos de astronomia. Shazaquiel ensinou-lhes sobre o tempo. Shamsiel deu aos humanos conhecimentos dos ciclos do sol. Sariel ensinou-lhes os ciclos lunares. Penemuel instruiu a humanidade a ler e escrever. Keshdejan deu à humanidade o medicamento do conhecimento. Enoque tentou intervir entre os anjos e Deus. Quando Deus viu o que os anjos caídos e seus descendentes estavam fazendo, ele avisou a Enoque que haveria um grande dilúvio que destruiria toda a humanidade. Deus disse que pouparia a Enoque desse cenário futuro e o convidou para ir ao céu para testemunhar o que estava por vir. Enoque, agindo como um intermediário entre Deus e os anjos caídos, disse aos vigilantes o que Deus tinha reservado a eles. O anjo caído, líder, Azazel, pediu a Enoque que intervisse e implorasse a Deus por misericórdia em nome dos vigilantes. Deus recusou o pedido e o grande dilúvio aconteceu, assim como a prisão dos anjos caídos. Quando o dilúvio ocorreu, Noé, descendente de Enoque e sua família, foram salvos da morte. Seguiu-se uma batalha entre o bem e o mal angelical. Depois que os vigilantes, suas esposas e os Nefilim trouxeram aos humanos o conhecimento que os afastou de Deus, sua corrupção e rebelião não podiam mais ser negligenciadas pelo Todo-Poderoso. De acordo com o livro de Enoque, anjos justos vieram à Terra para lutar contra os anjos caídos, e os vigilantes foram rapidamente derrotados. Como punição por terem se afastado, os anjos caídos foram algemados e banidos por Deus para o Tártaro, uma prisão onde aguardam a sua redenção. De acordo com o estudioso da Bíblia e ativista conservador Stephen Ben-Nun, o Tártaro pode estar localizado bem abaixo da Antártica. A Antártica sempre foi envolta em mistério. Disse que a Antártica, o continente mais frio, seco e árido do planeta, guarda segredos que ainda não foram descobertos. Essa terra outrora tropical está agora quase coberta toda por gelo e tem sido objeto de mistério desde que o Polo Sul foi descoberto formalmente no século XX. De acordo com os cientistas, por baixo das espessas camadas do gelo estão cadeias de montanhas, lagos e micróbios antigos em estado de hibernação. Em 2006, a NASA anunciou que encontrou uma anomalia eletromagnética que se estende por 151 milhas na área de terra dos Wilkes, na Antártica. Acredita-se que essa massa desconhecida esteja contida em uma cratera de impacto de 300 milhas, de um meteorito que atingiu o conteúdo e potencialmente causou a extinção de cerca de 250 milhões de anos atrás. Embora possa ser nada mais do que uma entidade natural, teóricos da conspiração como Stephen Ben-Nun acreditam que é onde os anjos caídos estão aprisionados. A hipótese de Stephen Ben-Nun sobre os anjos correspondem a mudanças no polo da Terra.
Monte Wilson é a montanha mais alta da Antártica e fica no meio da Cordilheira Sentinel. Steven especula que o alinhamento sul e leste de 6 picos ao redor do Monte Wilson, conforme descrito no livro de Enoch, são o alinhamento da cordilheira antes do grande dilúvio que ocorreu da mesma época em que uma mudança no eixo da Terra. Isso coincide com a pesquisa conduzida por Charles Hapgood, autor de Earth's Shifting Crust, que acredita que essas mudanças polares eram uma ocorrência regular e poderiam explicar a maioria das anomalias geológicas. As referências a mudanças polar em Bennu provavelmente ocorreram por volta de 11 mil anos atrás e podem ter mudado o clima da Antártica também. Embora Hapgood não tenha feito referência explícita aos vigilantes, ele admitiu que a origem das mudanças provavelmente residia sob os mantos de gelo da Antártica. Embora ele não tivesse uma ideia clara do que poderia ser, além disso, os paralelos entre os trabalhos de Hapgood e Bennu são poucos e distantes entre si. Os anjos caídos presos podem obter redenção no Ano do Mistério. Enoch menciona um ano de mistério, que poderia indicar os lançamentos dos vigilantes e o fim dos dias. Existem 2 escolas diferentes de pensamento sobre quando e se os anjos caídos são libertados de suas algemas. Alguns acreditam que já estamos nos últimos dias, conforme profetizado no livro de Apocalipse. Se isso for verdade, os anjos caídos estão fora da prisão, causando estragos na terra e farão isso até o dia do julgamento. Outros acreditam que estão esperando no gelo para cumprir a profecia e serão libertados quando o Armagedon estiver se aproximando. Depois dessas histórias, eu te pergunto, você acredita ou não? É uma teoria da conspiração? Já tinha ouvido falar? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.